Era uma manhã comum no interior da Louisiana. O Lago Peigneur estava absolutamente calmo, águas rasas, pescadores habituais e uma paisagem que não indicava nenhum perigo. Abaixo da superfície, porém, existia uma rede complexa de cavernas de sal formadas ao longo de milhares de anos, enquanto acima delas uma plataforma de perfuração iniciava um trabalho considerado rotineiro. Mapas técnicos eram consultados, cálculos pareciam corretos, e para todos ali aquilo seria apenas mais um dia de operação. Ninguém imaginava que um único erro de localização estava prestes a transformar aquele lago tranquilo no cenário de um dos colapsos mais estranhos e impressionantes da história moderna. Um evento que começaria de forma silenciosa, mas que em poucos minutos sairia completamente do controle. Durante a perfuração, a broca começou a descer mais do que o previsto. Os operadores acreditavam estar atravessando apenas camadas comuns de sedimentos, mas na realidade estavam se aproximando perigosamente de uma das cavernas de sal que sustentavam o subsolo da região. Em poucos instantes a broca rompeu a parede da mina. A água do lago começou a ser sugada para baixo com força crescente, primeiro de forma quase imperceptível, depois criando redemoinhos na superfície. Barcos começaram a girar sozinhos, árvores próximas às margens foram arrancadas pela raiz, e o que parecia um simples erro técnico revelou-se algo muito maior. O lago inteiro começava a drenar para dentro da terra, como se tivesse sido puxado por um ralo gigantesco, enquanto os trabalhadores assistiam, sem compreender totalmente que tinham acabado de abrir uma ferida irreversível no solo. Em questão de minutos, o fenômeno se tornou impossível de ignorar. O nível da água começou a cair de forma visível, ondas se formavam indo na direção contrária ao normal, criando uma corrente violenta em direção ao centro do lago. Plataformas de perfuração foram puxadas uma a uma, desaparecendo no buraco que se expandia rapidamente. O barulho era ensurdecedor, uma mistura de água sendo sugada, estruturas se partindo e terra cedendo. Enquanto isso, o lago deixava de ser um lago, transformando-se em um imenso funil, e naquele momento ficou claro que não era apenas um acidente industrial, mas um colapso geológico em cadeia, algo que não podia mais ser interrompido, apenas observado. À medida que o lago continuava sendo engolido, a força do colapso começou a se espalhar para além da área de perfuração. Árvores inteiras foram arrancadas do solo e sugadas como palitos. Barcos desapareceram sem deixar vestígios, e o que antes era água doce começou a se misturar com água salgada e sedimentos vindos do subsolo. Moradores das redondezas assistiam em choque enquanto o nível do lago despencava metros em poucas horas. Equipes de emergência evacuaram a região às pressas, porque ninguém sabia até onde aquele colapso poderia chegar. Naquele dia, Lago Peigneur deixou de ser apenas um lago, e passou a ser o centro de um dos acidentes geológicos mais bizarros e perigosos da história moderna. Depois de horas de caos, o colapso finalmente desacelerou. O lago começou a se estabilizar, mas nada jamais voltou ao normal. O que era um lago raso se transformou em um lago profundo. O ecossistema foi completamente alterado. Espécies desapareceram. Outras surgiram de forma inesperada. Milhões de dólares em danos foram contabilizados. Processos judiciais se arrastaram por anos, e o local passou a ser estudado como um exemplo extremo de erro humano combinado com forças naturais. Hoje, o Lago Peigneur parece tranquilo, silencioso, quase comum, mas por baixo da superfície, permanece a lembrança de que um único furo no lugar errado foi suficiente para reescrever a geografia inteira de uma região.